vestido branco acabou de chegar. A vitória é sua. Graças a Deus, amém, irmãos? Amém. Cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Graças a Deus, aleluia. Queiram abrir vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo também de número 1. Enquanto os irmãos procuram, estarei louvando o hino. Aqueles que souberem e quiserem acompanhar em nome de Jesus, amém. Aqueles que não souberem, fiquem em espírito, em dispensação do Espírito Santo de Deus, amém? Graças a Deus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Ouvi você falando em desistir, que não tem forças para prosseguir, que a jornada é difícil demais e que não é capaz de prosseguir. Mas saiba, filho, que eu sou o seu dono, te escolhi, te capacitei, a tua oração subiu ao trono e para agir eu já me levantei. A tua aprovação pra mim é nada, nesse deserto tem provisão. Estou entrando agora no processo, então acalme o teu coração. Deixa eu cuidar dos detalhes pra ti, confia e descansa que eu vou agir. Na ansiedade, filho meu, não opera, vou te ajudar, hoje eu posso, eu quero. Apenas me adore que o resto eu faço. Faça a minha obra que eu te faço o laço. Estou no controle da situação. Acalma e descansa o teu coração. Te acalma e descansa. Te acalma e descansa. Estou no controle da situação. Acalma e descansa o teu coração. Te acalma e descansa. Te acalma e descansa. Pra esse deserto tem uma provisão. Papai tá cuidando do teu coração. Te acalma e descansa. A tua aprovação pra mim é nada, nesse deserto tenho provisão. Estou entrando agora no processo, então acalme o teu coração. Deixa eu cuidar dos detalhes pra ti, confia e descansa que eu vou agir. Na ansiedade, filho meu, não oferta, vou te ajudar, hoje eu posso, eu quero. Apenas me adore que o resto eu faço. Faça a minha obra que eu te faço o laço. Estou no controle da situação. Te acalma e descansa o teu coração. Te acalma e descansa. Te acalma e descansa. Estou no controle da situação. Te acalma e descansa o teu coração. Te acalma e descansa. Te acalma e descansa. Pra esse deserto ter uma provisão. Papai tá cuidando do seu coração. Te acalma e descansa. Somente quem crê que o papai tá cuidando pode adorar a ele. Aleluia! Oh, glórias! Maravilhas, glórias a Deus. Aleluia! Quem encontrou, diga amém. Amém. 1 Samuel, capítulo 1, que diz assim: houve um homem de Remataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú,
efraimita. Esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém, Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor. Os exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma parte excelente, porque a amava, ainda que o Senhor lhe houvesse cerrado a madre. A sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou copiosamente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceu, mas lhe deres um menino, o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e sobre a cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli atentou para a sua boca. Uma vez que Ana só no coração falava, apenas seus lábios se moviam e não se podiam ouvir sua voz. Por isso, Eli pensou que estivesse embriagada. Disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte bebi, porém derramei a alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto falei até agora. Então Eli respondeu: vai em paz, que o Deus de Israel conceda a petição que ele fizeste. Disse Ana: ache tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi pelo caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Então se levantaram de madrugada, adoraram perante ao Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Somente até aí, amém? Graças a Deus, aleluia. Meus irmãos, essa mensagem ela nos vem com um título. Se nós pudéssemos titular essa mensagem, nessa noite eu daria o título de Hoje é noite de gerar. Hoje é noite de gerar. Mas por muitas das vezes, pastor Josimar, para gerar leva um tempo. Para gerar leva uma certa passagem, um certo percurso e uma certa caminhada. O louvor que foi ministrado antes dessa mensagem vem dizendo: acalma e descansa o teu coração. Mas o que tem a ver esse louvor dentro dessa mensagem? Porque se eu não acalmar o meu coração, se eu não jogar para fora
toda a minha ansiedade e não descansar no meu coração no Senhor, vai me atrapalhar aquilo que é gerado não no tempo do homem, mas no tempo de Deus. Quando eu começo a entender que Deus quer gerar algo em mim, eu começo sim a me encaixar dentro do livro de Eclesiastes, capítulo 3. Porque tudo tem um tempo debaixo do céu. As coisas não acontecem no meu tempo. As coisas não acontecem no tempo do pastor presidente. As coisas não acontecem no tempo dos presbíteros, dos diáconos, diaconisas, dos demais pastores. Não. As coisas vão acontecer no tempo do Senhor. Porque é o Senhor quem determina. É o Senhor quem começa sobre a nossa vida um propósito maravilhoso. E Deus não vai colocar dentro do seu coração um propósito, uma busca. Deus não vai colocar dentro do seu coração algo que não seja capaz de ser cumprido, ainda que as dificuldades são tamanhas, ainda que as perseguições, pastor Aguinaldo, são muitas. Quem aqui já foi perseguido? Quem aqui já não escutou até mesmo palavras chulas de um patrão? Quem aqui até mesmo dentro de casa, no seu casamento, não escutou algo do seu marido? Ou algo da sua esposa que te chateasse em algum minuto? Quem aqui até mesmo dentro do ministério, misericórdia, não escutou algo para tentar te jogar para baixo? Mas olha onde você está. Olha onde Deus te colocou. Eu abro o início dessa mensagem nessa noite, eu abro um parêntese, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para dizer para cada um que aqui está: hoje é tempo de gerar. Aquilo que está dentro do seu coração, Deus hoje quer colocar para fora. Aquele desejo ansioso, aquele desejo de estar adorando a Deus, aquela vontade de quando você começa a observar as irmãs louvando aqui na frente, aquele desejo de quando você começa a observar os irmãos adorando aqui na frente, até mesmo ministrando, até mesmo fazendo uma oração, aquele desejo que está lá dentro de você, falando: um dia eu quero ser assim, um dia eu quero ser usado, um dia eu quero estar nas mãos do Senhor, daquele que me usa como ferramenta. Ei, a ferramenta você já é. A ferramenta você já é. Para você estar aqui hoje na casa de Deus, foi porque o próprio Deus te trouxe até aqui. Então significa que Ele já confia em você para estar aqui dentro. Então significa que Ele já acredita em cada um que aqui está, seja em cima de altar, seja sentado na cadeira, seja escutando louvor, seja adorando, seja louvando, seja pregando, seja orando. Ele já acredita. Ele já sabe que Ele pode te usar na presença dEle. Mas o que tem faltado, pastora Mires? O que tem faltado, igreja, para mim adorar o Senhor em espírito e em verdade? A ferramenta para ser usada, ela tem que estar o que, irmãos? Amolada, afiada, preparada, separada. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele está te separando. Aleluia. Hoje você passa na olaria do Senhor. Vidas aqui hoje vêm sendo renovadas. Eu já posso enxergar que vidas aqui hoje estão sendo restauradas. Vidas aqui hoje estão aflorando aquilo que o próprio Espírito Santo de Deus tem colocado dentro do seu coração. Meus irmãos, a Bíblia vem dizendo que uma mulher chamada Ana, pastor Aguinaldo, essa mulher, a Bíblia fala que ela não podia ter filhos, que a sua madre, o seu ventre era cerrado. Mas é engraçado, quando eu me atento dentro dessa mensagem, eu pedi a Deus, mas qual o significado dessa madre ser cerrada? Porque o cerrado, na verdade, não significa em estado de estagnação total, não, irmão. Sabe aquele povo mais antigo?
que quando você chegava até a porta, fica de pé um minutinho, meu irmão, que quando você chegava até a porta, a pessoa estava por muitas vezes em pé, e aí você batia ali e falava: pode entrar, pode se assentar, por favor. Significa que quando a pessoa estava de pé, a porta não estava fechada, e sim cerrada. Então significa que se você bateu a porta e a pessoa que está de pé falou: entra, a porta não está fechada, ela está apenas encostada ou cerrada. Para que nós possamos entender um pouco mais dessa mensagem, aplicando dentro da Bíblia, onde Deus quer levar a cada um nessa noite. Ana estava com a madre cerrada, mas lá de cima tinha um Deus todo-poderoso de pé, dizendo: ei, a sua madre está apenas cerrada, ela não está fechada. Clame a mim que eu já te escuto, clame a mim que eu posso fazer sobre a sua vida todas as coisas. Ei, Ana então começa a clamar, Ana então começa a pedir, e olha o que Deus faz. A madre se abre. Sabe por quê, irmãos? Porque o clamor de Ana, ele foi capaz de mover o coração do Senhor. Porque para muitos não vão entender, quando você estiver passando a sua pior tribulação, a sua pior luta, a sua maior necessidade, talvez você não vai ter forças nem para orar, você não vai conseguir pronunciar, os seus lábios por muitas das vezes não vão conseguir se movimentar, mas o seu coração, quando ele está se quebrado na presença de Deus, ele sempre vai estar escutando o seu clamor. Olha o profeta chega diante de Ana e fala: olha, por que estás embriagada? Aquela mulher então olha para aquele profeta, já passando muitas lutas, porque Penina chegava e cutucava, porque Penina chegava e apontava. Eu até vejo muitos pregadores julgando Penina, mas às vezes é preciso ter uma Penina na nossa vida, sabia? Aí eles vão dizer: misericórdia, eu não quero. Quem não quer é porque gosta de ficar estacionado na mesma posição que está. Porque todo aquele que tem até mesmo uma Penina na sua vida para te cutucar, para te apontar, para falar mal, esse aí procura buscar mais, procura dar mais os preceitos do Senhor, porque ele entende: se está cutucando, é porque será que de fato tem algo acontecendo. Então deixa eu me render para os pés do Senhor, porque aí você sai da sua zona de conforto. É maravilhoso isso, irmão, quando você sai da sua zona de conforto para buscar mais a presença de Deus. Olha Ana ali estava sendo perseguida, irmão Miguel, e ela já não aguentava mais. A Bíblia diz que quando aquela mulher foi para a oração, clamaram ao Senhor no templo, o profeta chega e fala: está embriagada. Não, porque o homem não vai entender o seu clamor, mas o nosso Deus vai. O homem não vai entender a sua situação, irmão João Vitor, mas o nosso Deus vai. Irmã Marília, o homem não vai entender o problema que tu tem passado até mesmo dentro da tua casa, mas olha a grandeza do teu Deus para te trazer aqui hoje para dizer: hoje eu envio o anjo lá, para quando tu chegar você vai ver o renovo dentro daquela casa. Ei, somente quem está entendendo pode levantar a mão e começar a glorificar e receber que é profético. Todo aquele que por muitas das vezes entrou por essa porta ainda de cabeça baixa, Deus vai fazer você sair daqui de cabeça erguida, pois ainda que o choro dure uma noite inteira, a alegria venha ao amanhecer. Ei, não é tempo de chorar, é tempo de se alegrar na presença do Senhor, é tempo de levantar a cabeça, é tempo de marchar, é tempo de caminhar, é tempo de olhar para o alto. Porque por muitas das vezes, quando alguém chega e nos julga, nós damos poder para essa pessoa. Quem já passou por afronta, irmãos? E por muitas das vezes na afronta você dá poder para a pessoa.
Como que eu dou poder para uma pessoa diante de uma afronta? Ela te confrontar e você ir também junto. Já passei por isso. Te confronta, você não vigia, vai de cima. Não, para com isso. Aí você vai estar dando poder para aquela pessoa. Eu fiz e consegui, então eu vou continuar fazendo. Ana não deu poder para Penina, pelo contrário, o poder vinha do trono da graça sobre a vida de Ana. Então entende que quando te julgam, não é o poder do mal que vem sobre a sua vida, mas é o poder de Deus que sempre esteve derramado sobre a sua. Então começa a entender que quando te julgarem, bate em frente não. Vai para a presença de Deus. Corre para a presença de Deus. Clame a presença do Senhor. Porque é somente Deus quem te coloca de pé. Homem não tem poder de te levantar. Ainda que a Bíblia diz andar em dois, para quando um cair o outro. Tem que ter uma certa interpretação nisso. Porque tem gente que vai querer andar de dois para cair o tempo inteiro. Não, está errado. Não pode. Nós temos que entender que toda busca ela tem que ser incessante. Temos que buscar a Deus a todo momento. Quando Ana começa a chorar, quando Ana começa a se derramar, o profeta logo então se engana, mas logo após ele entende, porque tudo aquilo que passamos, tudo, as provações, os vales, os desertos, os escuros, não é para a morte, irmão. Ah, mas tu prega isso porque você não está passando o que eu estou passando. Mas então vamos de Bíblia. Olha quando Daniel foi jogado na cova. Olha quando Cedraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha. Olha quando José foi jogado no poço. Provação? Sim ou não? Morreram? Sim ou não? Mas quem eles adoraram? Aleluia! Adoraram ao mesmo Deus, adoraram a um mesmo Deus, que por mais que esteja na fornalha, fogo não vai queimar, que por mais que esteja no deserto, não vai passar sede, ai, 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 por mais que esteja na cova, leão não vai pegar, sabe por quê? Porque é o mesmo Deus que protegeu Daniel, que protegeu Cedraque, Mesaque, Abednego, é o mesmo Deus que está na casa hoje, é o mesmo Deus que tem se levantado, é o mesmo Deus que tem acreditado e confiado em você para dizer para você: ei, eu te livro, eu te abençoo, eu te capacito, eu te levanto e te capacito com a destra da minha justiça. É o mesmo Deus, irmãos. Não podemos deixar que as lutas nos parem. Não podemos. Não podemos deixar que os problemas nos deixem estagnados em posição estática, parado o tempo todo, sem se movimentar. Porque o inimigo ele vai plantar problema mesmo. Ele vai plantar problema mesmo. Não tem jeito, é o papel dele. É o papel dele. Vai colocar provas na sua vida. Vai colocar barreiras na sua vida. Mas o inimigo põe prova. O inimigo põe barreira. E Deus põe plano. Aleluia. Alguém entendeu? O inimigo põe prova. O inimigo põe barreira. Mas Deus põe planos. Quando Deus coloca plano, Ele está querendo dizer: ei, independente da barreira, independente do muro, independente da prova, é eu que te levanto para passar para o outro lado. Assim como Ele fez com os discípulos. Sabe por que Ele não falou para o discípulo passa, mas lá no meio vai ter luta? Porque por muitas das vezes ele ia ficar preparado. Opa, Ele mandou passar, vai vir a luta, então vamos pegar os botes, vamos pegar aí os coletes, vamos pegar tempo que vai ter a luta. Mas não, Ele falou: só passa. Olha a luta que tu tem passado. Ele só falou para você: passa, passa, passa. O que você está fazendo de cabeça baixada? O que você está fazendo procurando ajuda lá no mundo? O que você está fazendo que está desacreditando da presença de Deus? Se a ordem de Deus é passa para o outro lado, aquele que deu a ordem, Ele é fiel para cumprir na minha, na sua e na nossa vida. Só quem crê
é para passar. Passa. Está parando por quê? Está julgando? Está te apontando? Vai parar? E os planos que Deus colocou no seu coração? Será que vão morrer por aí? Será que vão ficar por aí? Esse desejo de louvar o Senhor? Esse desejo, essa chama de pregar a palavra, será que vai morrer por aí? Hã? Não pode, irmãos. Não pode. Deixa Deus gerar hoje na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Porque uma coisa é Deus colocar o plano, outra coisa é o mundo duvidar. Então deixa o mundo duvidar. Quem não pode duvidar do que Deus colocou na sua vida é você. Você não pode duvidar dos planos que Deus colocou no seu coração, não. Você não pode duvidar, o mundo pode duvidar sim. Mas quem não pode duvidar dos planos que Deus colocou no seu coração é você. Deixe o mundo falar. Deixe te perseguir. Mas faça igual Ana. Busquem em espírito e em verdade, irmão. Deixe as picuinhas de lado. Bate de frente não. Sabe por quê? Porque picuinha, muitas das vezes, ela vem para tentar te jogar para baixo. E se você der espaço, ela vai conseguir. Mas se você, a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Se você é uma mulher de Deus que anda em espírito e em verdade, não vai ter espaço para picuinha. Se você é um homem que anda em espírito e em verdade, não vai ter espaço para afronta. Está aqui, ó. Ana. Está na Bíblia. Está aqui dentro, irmãos. Não estou pregando nada de mim, não. Eu estou pregando o que a tua Bíblia fala. Ana perseverou. Independente do julgamento, independente de zombaria, ela perseverou. Eu estou pregando aqui nessa noite, pelo Santo Espírito de Deus, somente para aqueles que querem perseverar na obra de Deus. Tem perseverador na obra de Deus aí? Tem perseverantes aí? Então adora Ele, somente aqueles que perseveram. Então aplauda o Senhor, somente aqueles que perseveram. Glória a Deus, somente aqueles que perseveram. Mas persevera, fica firme, aleluia. Fica firme, irmãos. Não deixe o inimigo levar aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Dúvida, tira fora. Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Orar já não espera. Quero ficar sobre os seus pés essa noite, amém? Quem entendeu a mensagem, diga amém. Amém. Meus irmãos, não é mais tempo para ficar com dúvida. Deus te trouxe aqui porque Deus não tem dúvida nenhuma do que Ele vai fazer na sua vida. Se Deus não tem dúvida, nós vamos ter? Não tem como. Que nós possamos adorar a Deus e acreditar nos feitos dEle sobre as nossas vidas, independente do problema e das dificuldades. Eu abro um parêntese, digo algo para você nessa noite. Hoje é tempo de gerar. Então gera aquilo que Deus colocou na sua vida, amém? Receba o pastor com palmas e glórias a Deus e sua agradeço a Deus.